Então vamos lá, pessoal. Vamos rever o que a gente conversou na aula passada, né? Para quem já tem algum conhecimento, era só para relembrar, né? Não estaria apresentando nada novo de quem, se alguém veio de técnico, lembra de alguma coisa, né? Já ficaria mais fácil aí para adiantar a vida. Para os demais que estão começando e aprendendo agora, eu acho que seria interessante a gente dar uma revisada no que a gente conversou. A gente falou que métodos, na verdade, também só são chamados de métodos, né, dentro da linguagem Java. Em outras linguagens, comumente são chamados de funções ou procedimentos. E aí existe uma diferença entre funções e procedimentos. Funções, elas devolvem valor. Procedimentos não devolvem valor. Ambas podem ter entradas ou não de dados, né? Você pode passar alguns parâmetros de entrada ou não. Você pode não passar nenhum, passar um, dois, três, de acordo aí com a sua demanda e necessidade. A gente tem aí alguns métodos que a gente já utiliza comumente, né? E a gente vê alguns métodos que a gente sempre utiliza nos nossos programas, pelo menos, né, de linguagem de programação até agora. O primeiro método mais conhecido aí que a gente utiliza é o método main, e ele tem como parâmetro um array de argumentos string, né? Então ele tem um array de strings chamado args e é um parâmetro de entrada. Então você está fazendo aí a passagem de um, você pode fazer a passagem de um valor string aqui dentro dele, né? E esse método principal, ele é um método do tipo procedimento, pois ele não devolve nada. Aí você pode ver a palavra void e falar, ué, mas ele não está retornando void? Sim, mas em linguagem de programação, void quer dizer vazio, nada, né? Então ele está retornando nada. Então o tipo void indica que ele retorna nada. Nós temos aqui, por exemplo, esse new scanner, e aí ele tem um system.in entre parênteses. Esse scanner também é um método, e ele tem aqui a passagem da entrada do sistema. Então, eu estou passando a entrada do sistema para dentro do meu scanner aqui, para o meu método scanner. A gente tem aqui o método nextInt. Esse método nextInt, você pode ver que ele não tem nenhum parâmetro de entrada. Você simplesmente abre parênteses e fecha parênteses. Então, o parênteses, quando você vê um nome seguido de abre parênteses e depois de alguma coisa ou de nada, ele fecha o parênteses, isso daí é um método. Olha só que bacana. Quando você está trabalhando aqui com o método main, você está vendo que ele devolve para você void, né? Então ele está te devolvendo nada. Então ele é um método do tipo procedimento. Mas quando você chega aqui no método nextInt, ele te retorna alguma coisa. E o que que ele retorna? Ele retorna o inteiro que foi digitado lá no teclado, né? Então, quando eu digito alguma coisa no teclado, em formato de inteiro, ele me devolve esse valor, e esse valor é atribuído ao N1, que também foi declarado aqui como inteiro. Então, esse método tem como retorno um valor inteiro. Esse daqui é um método do tipo função, pois ele retorna. Note que o método principal, ele tem passagem de parâmetro. Mas, se lá na minha humilde criação fosse eu que criasse, eu não ia passar esse negócio, poderia fazer sem. Se você lembra lá da linguagem C, muitas vezes você fazia lá um método main falando int main, e aí você abria e fechava. Pronto, isso aqui já é o método principal lá da linguagem C que você criou. Você poderia fazer assim, em alguns locais você poderia fazer desse jeito, e era totalmente possível, desde que ele tivesse o nome main, ou ainda você poderia ter aqui alguma passagem de valor dentro dele, um int, e aí você coloca aqui a sua variável, né, inteira que você está recebendo. Isso daqui era muito comum na linguagem C, você poder fazer algumas coisas desse tipo. No Java, ele é bem descrito, né? Ele precisa que o método main precisa ter um array de strings, e aqui o nome você pode mudar, não tem problema. O nome da variável é, é a gosto do freguês, é a gosto do usuário, a gosto do dev, né? Então você pode escolher. Na nossa criação aqui desse método nextInt, quando a gente criou o nosso objeto de leitura, o leia, né, o scanner, e ele tem esse método já criado dentro dele, a gente só está se aproveitando dele, né? Esse cara daqui, ele retorna um valor. E aí a gente tem outros métodos, né? Por exemplo, o print. O print, ele não retorna. Então você não consegue atribuir o print para alguma coisa.
Porque o print, ele deve ter sido implementado com um retorno void, com retorno vazio, ou seja, sem retorno. E ele recebe aqui uma string como entrada. E essa string daqui é o que ele usa para fazer a impressão, né? Ele converte tudo que você passa aqui em string e faz a impressão disso daqui. Então é muito comum a gente trabalhar com métodos, né? E o grande legal é, será que eu não posso criar os meus? E é o que a gente está vendo, né? Eu poderia muito bem fazer uma soma, jogar, né, dentro de uma variável, saúde, e aí eu poderia jogar dentro de uma variável. Nossa, não sei que estava ligado. Sempre está ligado. E aí você joga dentro de uma variável, né? E aí você pode usar essa variável depois, sem problema nenhum. E aí eu falei para vocês, se você quisesse tirar esse comportamento, essa soma daqui, né? Então, se eu quisesse pegar isso daqui e criar uma camada de abstração onde eu não saiba como que se faz a soma, eu não precise saber, né? Então, os métodos servem para criar essa possibilidade, né? Eu não preciso saber, eu simplesmente consumo ele. Olha só, alguém sabe como que está implementado o método NextInt? Está vendo o código dele? Eu não sei. Eu não faço a mínima ideia de como que ele faz para ler a partir do teclado. Eu realmente não sei. E olha só que legal. Eu não preciso saber. Ele cria uma camada de abstração para mim. Então, o código que levaria a fazer a leitura de um inteiro a partir da entrada padrão do sistema, eu não preciso saber. Eu posso utilizar esse cara daqui, que ele faz isso por mim. Então, eu poderia, por exemplo, fazer isso para um método soma. Eu poderia tirar esse cálculo que a gente faz, né, no método principal, e eu não preciso expor este método, né, essa forma de calcular a soma no método main. Eu posso tirar. E aí foi o que a gente fez aqui. Nesse caso, a gente tirou ele e colocou aqui dentro desse soma. Só que tem algumas regrinhas, né? O nosso soma, a gente pode criar ele de várias formas, né? E aqui está sendo criado um método do tipo função. Por que, que eu posso afirmar que é um método do tipo função? Porque ele retorna algo diferente de void. Se ele retorna algo diferente de void, ele é um método do tipo função. Então ele tem retorno. E quando eu tenho qualquer coisa antes do nome do método que seja diferente de void, qualquer coisa que eu tiver de tipo, né, que seja diferente de void, eu preciso colocar um retorno. E para fazer essa implementação, eu tenho que usar a palavra reservada return, que é retorno em inglês. Então, eu estou retornando a soma de dois números. Então, de onde que vem esses dois números, né? Esses dois números, eles estão sendo passados aqui como parâmetros de entrada. O que você precisa entender é que para o Java, né, em si, o método soma, ele é lido, ele é entendido assim. Soma, abre parênteses, int, vírgula, int. É isso que ele se interessa. O nome serve para nós, desenvolvedores, sabermos qual dos parâmetros a gente vai manipular. Então, a gente dá um nome para a gente poder manipular o parâmetro correto. Porque se fosse int e int, qual dos parâmetros eu estou pegando, já que os dois são inteiros, né? Não saberia. Então, a gente dá um nome, e no caso aqui, eu chamei de número 1, o primeiro, e de número 2, o segundo. E aí, eu posso utilizar esses nomes para que eu possa trabalhar. Então, existe aqui uma declaração de variáveis, né? Eu estou declarando aqui uma variável chamada número 1, do tipo inteiro, e aqui a número 2, do tipo inteiro também. E aí, a partir desse momento, eu posso trabalhar. E o que, que acontece, né? Quando eu quero utilizar esse método vai ser chamado soma e eu passo dois números inteiros. Eu poderia muito bem, ao invés de passar essas duas variáveis, eu poderia passar aqui, sei lá, 1 e 2. Poderia fazer isso daqui. Eu estou passando dois valores inteiros. Vai funcionar? Claro que vai funcionar. Por quê? Porque ele precisa de dois valores inteiros. Se eu estiver utilizando a minha variável, né? Então, se eu estiver lá com a variável que a gente criou, essa variável é de que tipo? Olha lá, ela é do tipo int. Então, tanto N1 como N2 é do tipo int. Esse aqui não precisa mais, né? Então, a gente não está usando. Aqui, ó, tipo N1 e N2, tipo inteiro.
Então, eu estou passando, na verdade, uma variável inteira e outra variável inteira. Só que não vai a variável, vai o valor que está dentro da variável. Então, quando eu digito aqui nesse nextInt um valor e ele é atribuído para essa variável, e aqui nesse outro nextInt digito outro valor que também é atribuído para essa outra variável, aqui na hora que eu passo as duas variáveis, não são elas que são levadas para dentro do método. O que acontece é, ela pega o valor que você digitou e vai passar através do número 1. O N2, a gente pega o valor, ele se transforma no número int e ele é passado para dentro dessa outra variável. E aí a gente pode utilizar ela. Então, isso daqui é chamado de passagem por valor. É uma característica bem legal. A gente faz uma passagem por valor. Estamos passando o valor de uma variável primitiva para dentro do nosso método. Então, desta forma, eu consigo levar coisas externas ao método para dentro dele. Só que eu levo uma cópia. Então, por exemplo, se eu pegar esse número daqui e multiplicar por 10, número 1 multiplicado por 10, é o número 1 que foi multiplicado por 10. O N1 não tem nenhuma alteração. Por quê? Porque eu peguei o valor que estava dentro dele e não ele. Então não é uma referência a ele, e sim, eu vou lá onde ele está, olha, é o valor 37, eu copio esse valor e jogo para dentro do N1. Então é uma cópia de valores. Então aqui ele faz a cópia do N1 para o N2. O que você também poderia entender nesse caso aqui seria algo assim: você está declarando uma variável inteira chamada número 1 e ela está recebendo o valor do N1. É exatamente isso que está acontecendo quando a gente faz essa chamada daqui. Ele entende dessa forma. Ele declarou uma variável chamada número 1 e recebeu o valor do N1 que eu passei. Então, ele faz essa atribuição. Quando eu faço a chamada, é isso que, na verdade, está acontecendo. E aí a gente tem os nossos métodos recebendo os valores. A gente recebeu os valores, a gente fez o processo de soma e retornou. Eu poderia criar uma variável aqui? Poderia. Poderia fazer int soma recebe número 1 mais número 2. E aí eu posso retornar a soma. Então, eu poderia fazer dessa forma? Poderia, sem problema nenhum. Então, só para entender, é possível fazer dessa forma. Ou, como eu já quero retornar a soma dos dois números, eu posso pegar isso aqui tudo e já devolver. Não há necessidade da criação da variável. Se quiser criar, pode criar também, não tem problema nenhum. Se você acha que a leitura dessa forma fica melhor, se você acha que a capacidade de ler o código fica mais tranquila e para você fica mais fácil, pode utilizar dessa forma, sem problema algum. Eu gosto muito de reduzir as coisas ao máximo que eu puder, né? Para não ter necessidade de criar a declaração de uma variável. Mas se você quiser, também pode fazer essa declaração bem explícita, que não é problema nenhum. Está bem tranquilo aqui. A gente viu também que a gente poderia fazer aí uma transformação, né? Porque aqui, essa devolução de valor, né? A gente está devolvendo, retornando um valor inteiro, ele cai aqui direto. Mas se eu quisesse, por exemplo, jogar isso para dentro de uma variável, eu poderia fazer, por exemplo, dessa forma. A gente declarou uma variável no método principal chamada resultado, e aí a soma do N1 com o N2 é jogada para dentro do resultado e eu utilizo o resultado. Ele é o mesmo método que a gente viu lá no exemplo 2. É exatamente o mesmo. Porém, agora, ao invés de colocá-lo diretamente aqui, eu estou criando lá uma variável para receber. E a mesma coisa eu poderia fazer aqui, né? Então, eu poderia ter aqui, por exemplo, ele retornando a minha soma, fica soma fica, né? Vou mudar o nome para ficar mais significativo, porque o método já se chama soma, fica estranho. Muitas coisas com o mesmo nome, né? Opa, faltou um igual.
E aí você tem lá essa possibilidade. Só vou mudar aqui de soma para total, só para não confundir com o nome do método. E deixar aí essa alteração. Então, dessa forma aqui, eu fico também bem explícito, né? Eu crio uma variável inteira chamada total, ela recebe a soma de dois números e eu retorno esse total. Eu posso pegar, chamar o método soma, esse método soma, ele joga o resultado da soma dos dois números que eu passei como parâmetro de entrada para dentro do resultado, e depois eu utilizo a variável resultado. Aqui está bem explícito, né? Está bem legal. Esse método soma que a gente criou, ele é um método do tipo função, pois ele retorna valor. Mas eu poderia muito bem, por exemplo, fazer um método do tipo procedimento, aonde eu chamo a soma, passando os dois números, ele faz a soma e já faz a impressão. Eu poderia fazer isso. Então, vamos ver essa possibilidade, né? Olha lá que bacana a possibilidade agora. A modificação para transformar de um método do tipo função para um método do tipo procedimento é trocar o retorno do método, né? O nosso método antes retornava int, agora o retorno dele é void. Lembro mais uma vez, void não quer dizer que ele retorne alguma coisa, quer dizer que ele não retorna nada, ele retorna vazio, né? Então, ele faz um retorno vazio, ou seja, não retorna nada, tanto é que não precisamos da palavrinha mágica return. Olha lá, o return é necessário aqui porque é int, né? Então, existe essa necessidade de retornar o inteiro. Aqui a mesma coisa, né? Sendo inteiro, ele tem que retornar alguma coisa. No caso específico de um método do tipo procedimento, que é esse caso daqui, ele não tem retorno. Não havendo retorno, não existe a necessidade de utilizar a palavra return. Ela pode ser esquecida nesse momento daqui. Aqui ele faz uma impressão, então eu fiz a impressão e novamente, e se eu quiser criar lá uma variável para acumular o somatório de número 1 com número 2 e imprimir esse valor daí? Também posso, não tem problema nenhum, né? Eu poderia muito bem fazer do mesmo jeito. Então, int total recebe a soma de número 1 com número 2 e depois eu faço a impressão de total aqui, né? Então eu posso fazer dessa forma daqui que também fica bacana, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Só corrigir aqui os espaços, né? Aí, eu posso fazer dessa forma tranquilo. Se você quiser fazer assim, beleza. Lembro que se você quiser fazer a soma aqui dentro, você precisa colocar ela entre parênteses para que o resultado da soma seja calculado primeiro, antes de fazer a concatenação com o texto, né? Então, só lembrando esse pequeno detalhe daí, né? Então, a gente Ô, tem essa professor, possibilidade. Pois não? quando chama o método lá soma, e aí o que está entre parênteses N1 e N2 são int, mas eles são argumentos, né? Fala Eles são, argumentos, certo? eles são argumentos ou também conhecidos como parâmetros de entrada, né? Tá, beleza, beleza. Qualquer Só para um eu dos saber dois o está que tudo é método, certo. o que é argumentos mesmo. Argumentos são as variáveis que você está utilizando. Beleza. Método é a estrutura que tem vários códigos lá dentro, pode ter várias linhas de código dentro, né? É uma subrotina. Método também é conhecido como subrotina, né? Então você tem aqui um momento que ele para o teu programa principal, ele faz uma chamada dessa subrotina, quando termina ela, ele veio, chamou, executou o que está aqui dentro, né? Ele volta para cá e aí ele continua a execução do método principal. Aqui, obviamente, a gente já está finalizando, mas poderia ter mais linhas de código ali, né? Então, olha só que legal. Nessa chamada de procedimento, eu posso chamar o método direto, né? Então, seria, por exemplo, a chamada do print. Ó. O print, ele é chamado direto, ele não é atribuído a nenhuma variável. É o mesmo esquema aqui dessa soma. Ela está sendo chamada direto. Soma, aí eu passo os dois valores inteiros que ela pede, porque ela pede aqui, ó, dois valores inteiros, e ela faz a soma desses dois valores que eu passar, joga dentro de uma variável de totalização e depois ele faz uma impressão e mostra essa impressão. Então, aqui mostra perfeitamente a diferença de utilizar um método do tipo procedimento e um método tipo função. São os dois. Depois você acaba
né, abstraindo as palavras função e procedimento. É tudo método, na verdade, para a gente. A linguagem Java não distingue método. Método é método. A gente tem mais um tipo de método que a gente vai ver quando entrarmos em orientação a objeto, em si, né, quando a gente começar a criar objeto, mas, por enquanto, esses aqui são suficientes. Eu lembro que a gente está vendo métodos, vamos estudar um pouquinho de métodos para a gente ter base para entrar em orientação a objeto. Em orientação a objeto, a gente vai estudar algumas coisas e a gente vai voltar a falar de métodos, porque ainda tem bastante coisa que a gente precisa, que é baseado na teoria da orientação a objetos. Então, ainda vai faltar muita coisa. Não estamos falando tudo de método. Aqui é uma introdução para dar a base para a gente ir para a orientação, e de orientação a gente volta em método para continuar aí a gente, né, estudar e debulhar bastante o que é possível ser feito com esses caras. Vamos brincar de fazer mais um, né? Vou criar aqui o quinto exemplo. Então, vamos fazer aqui um quinto exemplo. E vamos começar a nossa brincadeira aqui. Ô, senhor, quando você declara uma variável dentro do escopo de um método, ao invés de retornar o valor, não há problema nenhum, né? Porque eu falo assim de memória, porque já que aquela variável que você declarou dentro do método, ela vai morrer no fim da execução do método, então você não precisa se preocupar com a declaração de nenhuma variável lá dentro. Exatamente. Ah, então ok. É o mesmo esquema de declarar a variável dentro do for, né? Acabou o for, a variável já era. Exatamente, é uma visão de escopo, né? Aonde ela tem vida, né? Aonde ela existe, aonde ela é visível. São aí os termos bem bacanas. Vamos imaginar agora como, antes de criar o nosso programa principal, né? Vamos imaginar algumas possibilidades. Vamos começar a brincar, criando alguns métodos, né? E vamos ver como que a gente pode fazer. Então, vamos imaginar aí que quando o meu programa começa a ser executado, eu gostaria que ele imprimisse um cabeçalho, um título, né? Vamos fazer aí um título, né? Então, ele vem aqui e vai chamar... Opa, título. Aí é o título inicial do nosso programa. Ele vai imprimir um título aqui. Aí, a partir disso daí, ele vem e vai fazer a solicitação de algum valor, né? Então, eu vou pedir aqui, né, escrever, ele vai imprimir uma mensagem, né? E aqui dentro vem um texto. Depois, eu gostaria que ele lesse uma variável. Então, vamos colocar aqui uma variável inteira. Vai ler um número. Alguma coisa assim. E ele imprime um resultado. Alguma coisa desse tipo. Acho que fica legal. Meu programa poderia ser assim: ele mostra um título, mostra uma mensagem, ele lê um número e ele imprime um resultado qualquer aí que tenha que ser feito no nosso programa. A gente pode fazer todos esses métodos aqui, então vamos criar essas estruturas, né? Eu vou pegar o primeiro, né? Vamos começar aqui com o primeiro. Eu vou copiar essa estrutura. Lembro que a gente vai estar ainda dentro da classe, mas fora do método principal, ou seja, eu estou colocando aqui embaixo porque é sempre legal, você vai ter que ver apenas uma chave. Então, só tem mais uma chave, que é a chave lá da classe, né? Que fecha aqui o bloco que tem o código dessa classe. Então, eu vou colocar logo aqui embaixo. Poderia ser em cima? Poderia ser em cima sem problema. Se eu quisesse declarar aqui antes, também não haveria problema nenhum. Eu só vou fazer aqui embaixo para que você veja, né,
Começa o método principal, tem um título, aí você olha o título depois. Existem linguagens que exigem primeiro a declaração do método, para depois a utilização dele. Na linguagem Java não tem esse problema. Ele encontra dentro da estrutura do método, da classe, ele encontra o método caso ele exista. Então, é bem interessante nesse sentido. Vamos criar esse método. Então, esse método daqui, ele vai ter que ter algum comando, né? Então, vamos colocar um abre e fecha chaves aqui, e aí ele vai ser assim. Começando esse cara, a primeira coisa que me vem à mente, ele não retorna nada, né? Então, o título não está sendo atribuído a ninguém. Se ele não é atribuído a ninguém, ele é um método do tipo procedimento. Para ser um procedimento, não retornar nada, ele tem que retornar vazio. Então, vou escrever void. Olha, bacana, já tem void ali. Existe uma regrinha que, por enquanto, acredita no Pai, vem comigo, tenha fé, use-a, siga e seja feliz. Depois a gente entra no mérito das coisas. Como eu estou chamando o título dentro do método principal, e o método principal, o método main, ele é estático, eu preciso que o meu título também seja estático. Então, eu venho aqui e vou colocar static. Coloquei lá o estático. Por enquanto, confia. Vai comigo, que depois a gente vai entender o porquê. Então, static, não retorna nada, void, o nome dele é título. Beleza. E o que eu quero? Eu quero que ele imprima o título do meu programa, faça um cabeçalho, né? Alguma coisa bonitinha. Vou fazer lá o meu system.out.println. Vou fazer aqui uma impressão. E vou montar alguma exibição, né? Vou fazer alguma coisa assim. Pois não. Para ficar mais fácil de pegar esse retorno e não retorna, seria algo que quando não retorna, ele vai ser sempre a mesma coisa, não vai ter alterações no método? E quando retorna, vai retornar coisas diferentes, resultados diferentes? Seria isso? Nem o título vai ser sempre o título que tu botar aí, não vai ter alterações, certo? Sim, não vai ter alteração. Por isso ele não retorna. Ele não retorna porque eu não quero devolver nada. Mas, por exemplo, quando você faz um cálculo, que nem a gente estava fazendo na soma, como que você obtém esse resultado? Sim, vai receber dois resultados diferentes. Aí eu preciso que você devolva, né? Já que precisa ser alimentado para devolver algo. Seria Exatamente. E o alimentado é assim, não há necessidade de ser alimentado. Você poderia falar, soma 2 números, aí você gera 2 números aleatórios e devolve a soma de 2 números. Uhum. Ele devolve uma soma. É um cálculo, né? Você tem que entender assim, o método que eu quero que ele me devolva alguma informação, ele precisa ter retorno. O método que eu não quero que ele me devolva, que não tenho necessidade que ele me devolva, tem que ser void. Então aqui, estou querendo que ele imprima alguma coisa na tela, só, acabou. Ele vai lá, imprime e acabou o trabalho dele. Ele não vai me devolver nenhuma informação. Pronto. É void. Agora eu quero que ele me devolva, sei lá, quantos caracteres que eu imprimi na tela. Então, se eu quero saber a quantidade de caracteres, né, devolvo inteiro. Eu quero que ele devolva um texto. Beleza, isso aqui vai ser string. Eu quero que ele devolva se ele conseguiu fazer alguma coisa sim ou não. Isso aqui vai ser booleano. No caso de uma inserção no banco de dados, por exemplo, isso daí seria void? Depende, você quer ter certeza se deu certo ou não? Sempre tem que ter, né? Se você quer ter certeza, então você precisa ter uma resposta. Então você pode colocar uma resposta, tipo um retorno booleano, né? Se true quer dizer que sim, ele conseguiu inserir no banco. False, né? Olha lá, deu false. Não conseguiu inserir no banco. Então pode ser alguma coisa desse tipo. Entendi. Aí, nesse caso específico, assim, a gente está falando isso daí, mas existe uma outra estrutura que é a estrutura de tratamento de erro, né? Você lança de tratamento de exceções, né? Try-catch. O try-catch, exatamente. Você poderia utilizar, que eu acho que faz muito mais sentido. Muito melhor. Retornar. Você pode criar uma exceção caso não consiga uma conexão com o banco. E você, na verdade, já tem as exceções específicas, né? Que aí é uma exceção de I/O, que você não conseguiu, né, efetivar alguma coisa.
E aí pode ser mais interessante. Mas, se você quer, por exemplo, ter certeza que você inseriu, sei lá, você está lá numa página que você vai inserindo vários valores e você vai fazer uma carga, dar vários inserts no banco e você quer contar a quantidade de inserts, você pode também. Então, você faz uma consulta para verificar se aqueles valores foram inseridos e devolve isso daí e compara lá no teu programa. Estou falando assim, extrapolando numa loucura, bem loucura mesmo, né? Porque as estruturas já fazem isso para a gente. Mas, se você quiser fazer, poderia ser, por exemplo, um retorno inteiro. Retornar a quantidade de registros que foram inseridos. É uma possibilidade. Continuando esse cara aqui, por exemplo, eu poderia fazer, sei lá, vou fazer um desenho aqui, né? Pensei nessa firula aqui. Fiz lá um desenho, aqui é meu programa. Tá lá, meu programa. Só para alimentar o meu toque e deixar tudo certo. Então aqui você tem lá meu programa, só para ver se tá tudo ok, tá no mesmo tamanho, tá? Eu quero que ele imprima isso daqui. Então, se eu comentar esses caras, só vou comentar aqui para a gente ver funcionando, né? Vou compilar ele e a gente vai acompanhando passo a passo, né? Executar, ele imprime lá meu programa. Funcionou. Se eu quiser chamar esse cara novamente em qualquer outro ponto, né? Sei lá, quero chamar ele novamente. Vou compilar o meu programa, vou executar o meu programa, ele vai chamar 2 vezes e ele funciona. Então, é uma forma de reaproveitamento de código muito interessante. Então, quando você tem algo que você pode utilizar, né, que você vai chamar mais de uma vez, é super interessante já criar um método para isso e você só chama ele a partir da chamada do método, né? Faz a chamada, o método é executado, executa aquele trecho de código, retorna. Se você precisar chamar de novo, chama o método, ele executa o mesmo trecho de código. Então, sei lá, se eu tinha escrito aqui programa, né? E aí você executou e você viu lá, olha, tá escrito errado, meu programa tá escrito errado, você tem que corrigir. Você olhando no seu programa, você vai ver aqui que tem 2 locais que você tem que corrigir. E na verdade, você não tem 2 locais de correção. Você tem que vir aqui, olha, tá chamando o título, eu vou lá no título e corrijo. Então, corrigir. Corrigir em um único local. Então, é uma vantagem muito grande na manutenabilidade do código, facilita pra caramba você, né, ter que alterar em um único local e não em vários locais. Eu já tive várias experiências na vida de programas, né, que tinham vários trechos de código repetido em vários pontos, e aí você tinha que alterar, tinha que sair alterando em todo mundo. É insano um negócio desse. E assim, já trabalhei com sistemas gigantes, ERPs da vida, que, nossa, o negócio é absurdamente grande, tem tabela até dizer chega de banco. O programa gerando da mega, né, o executável final, dava mega e mega e mais mega de dados, né? Então, imagina só, você vai fazer um negócio desse, o cara toda hora ele faz esse trechinho daqui de código lá, aí descobre que estava escrevendo errado, ou sei lá, você coloca o nome do teu sistema, e aí o teu sistema muda, que nem a Fox agora é Star. Já imaginou se você tivesse aqui Fox Program, né? Agora você tem que colocar Star Program, e aí você tem que sair trocando esse texto em tudo quanto é lugar. Aí você fala assim, existem ferramentas para isso, localizar e substituir. Aham, existe O problema é localizar quando e você fala de substituir. vários arquivos. Vários arquivos em várias pastas, vários projetos, muitas coisas, né? E aí você tem que sair alterando em tudo isso, dá um trampo fabuloso. É coisa de, dependendo do que você for fazer, uma alteração idiota dessa de nome, você pode gastar uma semana ou mais e ainda assim, ainda ter problemas. Eu sempre lembro de algumas coisas engraçadas, né? Eu sou cliente net. Aí você fala assim, você é cliente net? Não, você não é cliente net, você é cliente claro. Ó, é verdade. Eu era cliente net. Ué, mas passou para claro? Cara, durante o período de migração da net para claro, você entrava no como é? Minha net. Agora você entra no Minha Claro.
E assim, começa umas bobeirinhas de você recebe uma fatura, aí a fatura é a fatura da Claro, dentro tem lá o logotipo da NET, depois tem não sei o que da Claro, e aí você começa a falar, meu Deus, tudo bagunçado. É tudo bagunçado. Por quê? Porque não tem uma unicidade do negócio. Tem que alterar em vários sistemas, vários programas, várias coisas. Então não tem uma virada automática, né? A Mas vagabundice fica onde? então, na verdade, o problema não é nem vagabundice, o A problema é a complexidade. integração de sistemas, né? É o nível de complexidade. Por exemplo, se você for pegar um banco, é, eu quando fui fazer lá o financiamento da minha casa própria, eu cheguei lá no banco, minha sorte é que eu conhecia uma ex-colega de faculdade, né? Tava lá, aí ela abriu um sistema. Aí fez lá, digitou um monte de coisa, todas as minhas informações, todas as informações da outra pessoa, tudo. Foi, aí imprimiu para mim, imprimiu para ela. Eu falei, nossa, bacana, já está tudo pronto, né? Aqui assinei, assinei. Aí ela virou, ó, a fulana, a pessoa de quem eu adquiri a casa, falou, ó, você está liberada, pode ir embora, PT saudações. Aí eu falei, beleza, vai embora. Aí eu falei, eu também tô liberado, mó felizão, achando assim, nossa, foi super rápido. Eu falei, não, a gente agora tem que fazer o resto dos procedimentos. Aí eu falei, nossa, resto de procedimento tem muita coisa. Aí ela falou, ai, tem, pior de tudo que tem. Aí ela abriu outro sistema. Aí começou a digitar as mesmas coisas. Eu falei, peraí, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que que você está redigitando todas as mesmas informações? É porque não está integrado os dois sistemas. Eu tenho que alimentar os dois, porque é tudo visto sempre em um e em outro. Aí vai, putz, grila, rapá. Que coisa tense. É um dos maiores bancos do Brasil, né, para fazer um negócio desse. É tenso. Por quê? Porque, cara, é criado, não existe integração, não existe comunicação. E aí, sei lá, se esse banco muda de nome, vamos chamar ele agora de Box. Eu acho que só para não fazer propaganda, né? Do nome original a gente mudou para Box agora, é o Banco Box. Já imaginou? Eu teria várias coisas sendo impressas ainda com o nome antigo. E não iria surgir o novo nome, nem a pau juvenal, entendeu? A manutenabilidade é péssima. Não sei como que foi criado e como que eles conseguem viver com um negócio desse, mas é trampo. Você tem lá um manual de procedimento que você tem que entrar no sistema A e faz isso daqui. Entra no sistema B e faz aquilo de lá. Entra no sistema C e faz tais coisas. Sendo que você poderia ter um único local que você digitava tudo e já estava tudo resolvido. Então, não existe uma ideia de integração de sistemas. E se você for pensar em criar rotinas únicas, né, para cada local você criar uma rotina única, também não vai resolver. Então, se eu estou criando título e eu uso esse título várias vezes em vários pontos do meu sistema, que seja sempre título, né? Não que eu tenha título para o início do programa, título para o meio do programa, sendo que não muda nada. Se não muda nada, então não deve de ser coisas diferentes. Use sempre a mesma ideia. Vamos ver agora como implementar, por exemplo, aqui a mensagem, né? Vamos fazer lá a mensagem. Vou tirar aqui o comentário. Eu quero que esse cara daqui seja criado. Ele vai ter aí um texto, né? Vou criar aqui embaixo novamente, só para lembrá-los, né? Estou abrindo aqui, ó. Última chave, ainda está dentro da classe. Cuidado para não colocar fora, colocando fora não vai funcionar. Então, eu coloquei lá a minha mensagem, né? Vou trocar esse ponto e vírgula pelo meu abre e fecha chaves. Está lá, já montamos uma estrutura. Esse texto, na verdade, ele vai deixar de ser uma string fixa. Eu vou passar a mensagem que eu quero. Eu quero que isso aqui seja uma string, né? E aí ela seja texto, uma variável, e não um valor. Esse cara daqui, pela estrutura que a gente viu aqui em cima, ele também não retorna nada, então ele é void. Mas além de não retornar nada, eu tenho que colocar aquela palavrinha lá, static. Tenho que dizer que ele é estático. Então, criei um método mensagem estático. Static, void, mensagem, e eu estou passando um parâmetro de entrada, né, chamado texto do tipo string. Esse cara daqui, ele é responsável por receber um texto. E aí, o que eu posso fazer agora com esse texto, né? Eu posso fazer várias coisas. Eu posso imprimir esse texto, eu posso dizer o tamanho, contar o tamanho, modificar, imprimir ele espaçado.
qualquer coisa do tipo. Então, eu vou fazer aqui uma impressão. Então, eu vou seguir aqui o procedimento de impressão. System, só que agora eu vou fazer assim, vou fazer um print e eu vou mandar imprimir o texto. Deste jeito. Aqui eu poderia colocar, então, uma mensagem, né? Entre com um número. Poderia escrever isso. E aí ele vai chamar, vai passar aqui o entre com o número, e ele vai imprimir aqui entre com o número. Lembrando que, nesse caso, é uma mensagem e ele para exatamente onde ele está, ele não pula de linha, né? Olha só que legal, agora lá ele vai imprimir meu programa, entre com o número, ele não pulou de linha, né, porque ele é só um print, e aí ele tem novamente a chamada do título, que eu deixei para vocês verem aqui acontecer. Então, ele não pulou de linha. Então, eu vou tirar esse título que dá aqui, que não faz sentido, né, só para a gente, só tinha deixado para ver que realmente ele imprime e não pula de linha. E agora, né, e se eu quiser fazer agora essa entrada, né? Se eu quiser ler um número, vamos copiar esse cara, vou jogar lá embaixo, ó. Eu já sei que vai ser static. Isso aí tá certo. Aqui vai ter alguma coisa. Vai ser ler número. E eu vou fazer alguma coisa assim. E aí, quando eu leio o número, ele devolve alguma coisa para jogar dentro, né, dessa variável que eu criei, que é do tipo inteiro. Se é do tipo inteiro, aqui eu vou ter que devolver um tipo inteiro também. Então, estou devolvendo um tipo inteiro. A certeza que eu tenho, se é diferente de void, no caso, aqui é int, eu preciso obrigatoriamente de uma palavra return, né? Aquela palavrinha reservada. Só para não quebrar o meu sistema, né? Eu já vou colocar aqui, ó, return 0, ponto e vírgula. Se eu compilar o meu programa, compilei, ele vai estar tudo certo. Por quê? Ele está retornando um inteiro, 0, é do tipo int. Então, aqui já está funcionando. Se eu pegar e executar o meu programa, olha lá, ele pega, executa, finaliza e acabou. Nossa, show de bola. Só que eu gostaria que ele lesse um número. E aí eu falo para você, nossa, como que eu vou ler o número? Como que a gente lê um número? Para ler um número, a gente está utilizando o scanner, né? Então, vou fazer aqui o import do Java Util Scanner, lá no início do nosso programa, import java.util.scanner. Então, aqui eu fiz a importação. Todo mundo abaixo consegue enxergar o scanner. Eu não quero criar ele, não quero ter um scanner dentro do meu método principal. Eu posso ter um scanner dentro de outro método que não o principal? Posso. Então, aqui dentro, eu poderia fazer assim, ó. Scanner, leia, igual, new, scanner. E aí, aqui, a entrada do sistema. System.in. E aí, se você der uma compiladinha para ver, ó lá, bonitinho, ele não dá erro, é totalmente possível. Bem, já que eu posso fazer isso, eu vou criar aqui a variável, vou fazer bem explícito, eu já poderia utilizar aqui o método leia.nextInt direto, e ele já retornava aqui isso daí, mas eu vou criar uma variável para que a gente possa armazenar esse número inteiro. Int, número inteiro. Leia.nextInt. Tá aí. Estou lendo um número inteiro e jogando dentro da minha variável. Agora, eu vou retornar esse número inteiro aqui. Poderia jogar esse leia.nextInt direto aqui no retorno? Poderia, sem problema nenhum. Não tem problema, poderia fazer dessa forma. E agora, compilando ele, executando, ele parou. Ele está aguardando a digitação de um valor inteiro. Vou digitar lá o valor inteiro, 5. Ele finalizou o meu programa. Eu não estou fazendo mais nada, então está tudo certo. E agora, se eu quisesse imprimir alguma coisa, né? Eu poderia fazer essa impressão de várias formas, né? E se eu quisesse fazer essa impressão em forma de retorno, né? Que ele me devolvesse uma string, né? Um texto. Eu poderia fazer uma impressão assim, system.out
Opa. Out. Ponto. Print ln. E aí eu vou mandar imprimir o meu imprime. Aí imprime um texto, né? Posso fazer isso daqui? Posso. Esse cara daqui, ele prepara texto, né? Vou até mudar o nome. Vamos colocar aqui, não tem texto? Texto. Ou retorno, saída, fica legal. Eu quero ver uma saída, montar uma saída, né? Vamos ver como que a gente pode fazer esse cara. Aqui, ó, vou fazer a minha saída. A implementação. Esse cara daqui, eu vi que ele tem que ser static. Eu vi que ele vai devolver uma string. E ele não tem nada de entrada. Se é diferente de void, eu tenho que ter um return. E aqui ele vai ter que devolver uma string de alguma forma. Novamente, só coloquei aqui para não quebrar o nosso sistema, para ele estar funcionando aí numa boa, rodando tranquilinho. Então vamos ver agora, por exemplo, como que eu poderia fazer para ele retornar uma mensagem, né? Sei lá, se eu quisesse que ele retornasse para a gente o valor digitado. Vamos fazer algumas experimentações. E eu quero mostrar alguns problemas que podemos ter, né? Então, eu gostaria que string texto começa tudo em branco. Agora, a gente vai falar que texto recebe o número digitado foi. E eu quero agora pegar aqui e colocar o número que foi digitado. E aí eu retorno esse texto em formato de string. Se eu compilar isso daqui, vai dar erro. Porque ele não conhece número. Aí você fala assim, nossa, mas por que ele não conhece número se número está declarado lá em cima? Então, número existe aqui dentro, ó. A partir do momento que ele é declarado, ele vai existir dentro do bloco do método principal. Então, a partir da sua declaração, ele existe até aqui. Fora disso aqui, número não existe. E aí ficou complicado. Número não existe. Bom, mas não tem como eu colocar, sei lá, um main.número, né? Para acessar, tipo, eu coloco assim, main.número. Será que ele não acessa? E aí você vai ver que eu estou só piorando a situação, né? Eu não estou melhorando em nada. Estou dificultando. Ele já descobriu aqui que não tem uma variável chamada main. Estou falando, mas main é um método. Aí você vai fazer, beleza. E aí você vai falar, pô, mas esse cara não existe? Não, ele não existe. E, mas ele tem um tal de args, aí eu não posso passar o tal do args aqui. Cara, só tá complicando a situação e ele não existe. E lá tá só dá erro aí, você fala, meu Deus, como eu faço? Não faz. Desse jeito não se faz. A gente tem que pensar da seguinte forma. A gente está criando camadas de isolação, né? De isolamento. Número, ele só é visível dentro do método principal. Então, fora desse método principal, o número não existe. Então, eu não consigo acessar o número fora do método principal. Mas eu poderia, por exemplo, passar o número aqui. Poderia fazer assim. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu estou jogando para dentro da minha saída, né, da montagem do meu texto de saída, o valor que eu digitei. Aí funcionaria. Então, eu poderia vir aqui e fazer da seguinte forma. Criar aqui, então, um inteiro número. Aí você fala assim, nossa, mas pode ter o mesmo nome? Pode. E sabe por que pode? Porque esse número daqui de cima que eu criei, ele só existe dentro do método principal. Esse outro número que eu criei aqui é uma variável inteira também, que tem o mesmo nome de um que eu já usei, mas ele só existe dentro do método saída. Ele não existe fora. E aí, a partir desse momento, se eu tirar essa bagunça que estava fazendo aqui, você vai ter que funciona.
E aí, se você rodar, você vai ver lá, vou digitar 7. O número digitado foi 7. Então, a gente consegue fazer a movimentação de valores. Só que a gente tem que entender que o valor, uma variável, quando declarada dentro de um escopo, dentro de um método, né? O escopo é a estrutura em si. Então, ele está declarado lá dentro daquela estrutura. Só existe lá dentro. É muito comum e você já usou bastante, você já mexeu com isso. Lembra quando a gente fazia o tal do nosso for? Então, quando eu vou lá montar um forzinho bonito, né? E faço for, aí eu monto a estruturinha dele, aí eu venho aqui e falo, nossa, eu quero fazer um for de 1 a 10. Então, int i começando em 1, i menor igual a 10. I mais. O i, ele só existe aqui dentro. Ele não existe fora desse for. A mesma coisa acontece com a variável número que a gente criou. Ela só existe dentro do contexto do método principal. Então, aqui em cima, eu criei uma variável número. Aqui embaixo, eu criei uma outra variável número. Eu não sei se vocês perceberam, né? Mas foi de propósito. Quando a gente estava fazendo lá, a partir do segundo exemplo, aqui eu chamei de N1. Aqui eu chamei de número 1. E eu fiz de propósito para não instigá-los a entender isso naquele momento. Agora, estou fazendo de propósito novamente. Estou declarando aqui uma variável, um parâmetro de entrada chamado número, e eu estou utilizando uma variável chamada número. E ele não tem problema nenhum quanto a isso. Para ele está tudo beleza. Funciona na mais linda paz. Aí eu falo com vocês, existe uma forma correta, uma regra de criação de método? Não, não existe. Existe as formas corretas de implementação. Como que você vai escrever ele para que ele funcione corretamente? Mas não existe uma regra que fale, use de tal forma. Então, assim, nesse ponto eu tenho que sempre criar um método desse jeito. Não tem essa jogada, não. Você vai criar para dar solução ao teu programa. Se você vai utilizar um método que tenha retorno ou um método que não tem retorno, se ele tem 1 parâmetro, 2 parâmetros, 10 parâmetros, não tem problema nenhum. Não há problemas. Então, isso daí é muito importante de você entender que vai da demanda e vai da necessidade, vai da criatividade de programação de cada um. Então, os métodos são algo que dão uma liberdade muito grande e dão uma autoria muito grande ao dev, né? Você se torna literalmente um construtor de alguma coisa que dá uma característica única. Se eu pedir para você, implementa um programa para fazer a leitura de um número e use um método para fazer alguma coisa. É capaz da gente ter, se a gente tem 30 pessoas na sala, a gente vai ter 30 programas diferentes. É muito capaz de ter muita coisa muito diferente. Poderia ter um método que faz tudo, né? Então, o método principal chama um outro método. Aí, não, é somente na hora da leitura. Não, somente na hora da saída. Não, vou criar método para um monte de coisa, vários métodos. É de cada um. Existe sim um bom senso e uma regra boa, né? Tenta não recriar a roda, né? Se não houver necessidade de recriar a roda, não recrie. Então, por exemplo, o método mensagem ali, ele é uma perfeita exibição de um método que está tentando recriar a roda. Só que minha roda é uma roda perfeita, de liga leve, e eu fiz uma roda velha enferrujada. E aí você fala assim, credo, senhor, como que o senhor é capaz de falar isso de algo que você criou? Porque eu sei da verdade. É simples. O método print, o print-ln, o printf, que são os 3 prints que a gente trabalha, eles são muito bem estruturados, eles servem muito bem às nossas necessidades e dá para fazer muita coisa dentro dele. Talvez eu não consiga fazer muita coisa dentro do meu método mensagem, porque ele é bem restrito, né? Ele pode não dar conta do recado. Eu acho, então, que o meu método não é um método tão bacana, mas ele resolve alguma coisa que eu estou querendo fazer uma organização no meu programa. Aqui, novamente, insisto, é um exemplo didático para a gente ver como que funcionam as coisas, né?
E aí eu pergunto para vocês, entenderam até aqui? Tem alguma dúvida? Gostariam de perguntar alguma coisa? Ah, pra mim, de boa. Se está de boa para você, para mim também está muito de boa. Se houver alguma dúvida, por gentileza, não hesite em chamar, né? Perguntar, eu acho que faz muito sentido. É uma coisa nova, é uma coisa meio abstrata, né? Porque a gente não só está dando exemplo, a gente não está colocando na prática ainda. Mas eu gostaria de fazer agora alguns outros testes, né? Vou começar algumas brincadeiras. Eu vou criar uma cópia disso daqui. E a partir deste programa, eu quero mostrar algumas coisas importantes. Então, vou fazer uma cópia, salvar como, chamar lá de método 06. E a gente vai começar a brincar a partir dele. Então, só para a gente não perder aquilo que a gente já tinha feito, ficou salvo aí uma versão, né? Eu quero agora, né, criar um método chamado muda número. Então, ao invés de ser saída, ele vai ser um método que se chama muda número. Então, esse cara daqui se chama muda número. E aí eu passo o número que eu quero mudar. E aí, por que eu quero fazer isso daqui? Eu quero verificar se a gente consegue alterar esse número que é lido, né? A gente lê esse número no programa principal e eu quero saber, né, se eu consigo alterar ele na hora que eu passo ele aqui no muda número. E aí a gente vai fazer a impressão do número e a impressão do novo número. Então, são as duas impressões. Eu quero ver se isso daqui muda de alguma forma. Então, vamos corrigir o nome lá do nosso método. Nosso método não é mais saída, aqui é int, então é o que eu quero fazer, mudar o número, e a gente vai alterar esse número de alguma forma. Número é igual ao número mais 10. É uma alteração. Simples desse jeito. Estou fazendo qualquer alteração. Estou mudando ele. Se você quiser multiplicar, subtrair, atribuir outro número, gerar aleatório, tanto faz. Estou mudando. A ideia é mudar o número que entrou ali. E eu retorno ele. E agora vamos ver o que acontece no nosso programa. Compilei. Executei. E aí ele fala lá, entre com o número. Vou entrar com o número 1. E aí ele pegou 1 e depois mostrou 11. Então, o número continua sendo 1. E dentro do meu programa eu alterei para 11. E aí eu te falo, o número não altera. Então, o meu número original, que eu passei lá em cima, esse cara daqui, né, que é o que é passado no muda número, ele não é alterado. Ele não muda. Porque depois do método muda número, ele continua com o mesmo valor. Ele não mudou. E realmente, isso acontece porque, lembra daquela historinha da passagem por valor? Vamos executar esse programa na mão, né? Vamos ver aqui a execução na mão. Quando chegou aqui, né, ele imprimiu o texto lá, entre com um número. Aí ele pegou aqui e falou, digita o número. E aí eu peguei, fui lá e falei assim, ó, 1. E aí, esse 1 daqui, ele foi jogado para dentro dessa variável chamada número. Perfeito. Aí eu vim e falei, olha, muda esse número, né? Esse cara aqui, o muda número, ele está assim. Aqui dentro, eu estou passando o valor 1, porque número, na verdade, vale 1. Então, eu estou passando 1 para ele. E aí, esse novo número é o 1 mais 10. Ou seja, esse cara aqui é o 11. Então, ele vai pegar o 11 e atribuir para o novo número.
Mas ele não mudou o número? Não, porque ele pegou só o valor. Então, ele pegou o valor que estava numa variável, fez a mandraquice lá de modificar o que precisava, mudar como a gente tinha pedido, e ele pega e muda e devolve. E aí devolve esse valor aqui. E aí, na saída, na hora que eu imprimo, esse cara aqui tá 1 e esse cara aqui tá 11. Aí você fala assim, nossa, e se eu quisesse alterar o valor do número dentro do método? É possível? Do jeito que a gente está fazendo, não é possível, porque a gente está usando a técnica de passagem por valor. Eu estou passando o valor e não a referência. Então, isso daí é um problema. Quando eu passo o valor e não a referência, eu não consigo alterar ele. Eu só estou modificando, eu só pego uma cópia do valor dele. Literalmente é isso, ele copia o valor para outro lugar para eu poder utilizar. Mas funciona assim para tudo? Não sei, vamos fazer um teste para ver se funciona dessa forma para tudo, né? Então vamos pegar aqui, eu vou dar só uma compilação para atualizar, né? Vou dar um salvar como, e esse cara aqui vamos fazer mais uma versão. Vamos fazer aqui o 7, só para vocês não perderem essas alterações aqui, né? Agora, ao invés de ler, aí eu vou tirar esses comentários por enquanto, então não sei o que acontece aqui por enquanto. Pá, pá. E agora eu quero fazer o seguinte: eu não quero mais ler um número, eu quero modificar essa técnica, né? Eu quero string, palavra, ler palavra. Agora a gente vai alterar esse cara para ele ler palavra. E aí a gente vai ter aqui uma nova palavra, só para poder usar string, né? Para a gente ver como que funciona com a string. Muda palavra, e aqui a gente passa a nossa palavra. Obviamente, a gente vai ter que fazer as correções, mudando, se compilar vai dar um monte de pau, né? Pá, um monte de erro surgiu, então vamos corrigir esses caras aqui. Então, primeiro, a gente vai ter que fazer aqui a mudança do ler número, agora ele lê palavra. Não é mais int, esse cara agora é string. Ele leia lá bonitinho, não é ler int, eu vou colocar um next line para a gente poder escrever até uma frase. Uma palavra em formato de string. Só para a gente seguir a mesma coisa, né? Uma palavra em formato de string. Tá aí essa modificação. Então, só mudei o método de leitura, que ao invés de ser nextInt virou nextLine, e ao invés de ser inteiro, troquei tudo que era inteiro para string. Tá tudo certo agora. Esse cara não dá mais erro compilando. Esse erro daí não existe mais. A gente ainda tem aqui o erro do muda palavra. E aqui também é string, né? Então aqui, ó, muda palavra. Esse cara daqui também tem que ser corrigido. Então, ó lá, o muda número virou muda palavra. A gente tem aqui string, ele vai receber uma string. E aqui o texto, eu vou mudar esse texto daqui. Lá. E aí eu vou devolver esse texto alterado. Só para a gente testar. Vamos ver o que acontece agora, né? Então, eu troquei, né? Professor, acho que vai dar erro em tá? Testpilha. Obrigado. Vocal. Agradecido. Beleza, agora compilando. A gente tem que trocar o nome também lá em cima. Aí sim. Compilou esse cara, perfeito. Agora não temos mais erro, a gente pode fazer os testes, né? Compilei esse cara, executei esse cara, entre com o número. Deixa eu só mudar a mensagem aqui. Entre com uma palavra, né? Só para fazer mais sentido e ficar tudo certinho.
Compilou, executou, entre com uma palavra. Laranja. E aí ele imprimiu um laranja e o laranja lá. Belezinha, funcionou bacana, né? Ele continua funcionando jóia. Eu falei, então quer dizer que funciona também na string. Pô, perfeito. Então, esse cara daqui, quando eu passei ele, palavra lá para baixo, ele também caiu aqui, eu mudei e deu tudo certo, voltou tudo tranquilo essa alteração. Aí você fala assim, beleza, então para número funciona, para string funciona. Sim, funciona. A gente começa a ter problemas quando a gente lida com um carinha diferente. E aí eu vou fazer um outro programa para a gente testar esse carinha diferente. Diga, Gui. Foi sem querer, senhor. Ah, sem problema. Tamo aí. Vamos fazer aí uma brincadeira, né? E se eu quisesse passar vários valores, né? Agora eu quero, sei lá, passar vários valores. 3 números, por exemplo. E aí, 3 números é fácil. E se eu quisesse passar 10 números? Pô, vou ter que fazer 10 parâmetros de entrada? Não, pô, a gente conversou nas aulas passadas, né? Quando eu tenho alguma demanda que começa assim a crescer, eu posso pensar em utilizar a técnica lá dos arrays, né? Então eu utilizo array. Então poderia ser alguma coisa desse tipo, para facilitar. Obviamente a gente vai ter que fazer muitas alterações aqui. Eu vou criar tudo do zero, né? Eu acho que fica mais bacana. E aí a gente vai vendo aí a implementação com array. Vou começar um programinha novo. E eu quero ver agora com array como que ficaria essa bagunça, né? Então, só para deixar já aqui o import java.util.scanner. E esse cara aqui salvando, ele é o 678. Método 08. Nosso exemplo de métodos número 8. Vamos começar a nossa brincadeira, então vamos ver aqui esse cara. Eu quero agora perguntar para o usuário, olha, quantos números você deseja somar? E aí ele diz uma quantidade de números, e eu leio essa quantidade de números e depois eu mostro a soma dessa quantidade de números. Programinha bem tranquilo. Então, vamos fazer aí utilizando métodos, né? Então, vou colocar aqui uma mensagem, system.out.print, entre com a quantidade de números que deseja somar. E aí a gente vai ter que fazer a leitura disso. Então, vou precisar do meu scanner. Leia igual a new scanner da entrada do sistema. Agora que eu já tenho ali o meu scanner, eu vou precisar de uma variável para ter essa quantidade de números. Vou chamar de n. Int n igual a 0. Agora, n igual a leia.nextInt. Tá aí. Vou ler a quantidade de números que eu desejo. Perfeito. Agora, eu quero ler esses números. Então, int array chamado números igual a ler números. E aqui dentro eu vou passar o meu n, que é a quantidade de números que eu quero ler. Ler n números, né? Então, quero fazer isso daí. É possível? É totalmente possível. Vamos ver como que a gente vai implementar esse negócio aqui. Então, isso daqui eu vou copiar aqui para fora. A gente sabe que no lugar do nosso ponto e vírgula vai ser um abre e fecha chaves para nossa implementação. A gente sabe que esse cara é static. Opa, static. E aí, olha só, ele vai ter que devolver para a gente um conjunto de valores, né? Um array de inteiros. Beleza, então eu já sei que tem aquele array ali.
Então, aqui, int, tamanho ou quantidade, né? Criei esse cara daqui. Eu posso devolver um int abre e fecha, né? Um int array, um array de inteiros? Não sei, vamos testar, né? Se isso daqui for verdade. Ele vai ter que dar aqui uma reclamação de return, só para não dar erro. Beleza. Ele compilou, não tem erro, funciona. Aí agora vamos fazer a nossa leitura, né? Para fazer a leitura, eu preciso criar o meu array interno aqui para poder armazenar. Int, meu array, igual a new int de quantidade. Beleza. Agora eu já tenho um array de quantidade. Vamos fazer um for. Int i igual a 0, ponto e vírgula, e menor que quantidade, ou se preferir, array.length, tanto faz aí. E mais. Vou mandar lá uma mensagenzinha, system.out.println. Vou colocar só um sinalzinho lá. E agora, array, na posição de i, eu quero ler. Aí eu vou falar, leia.nextInt. E aí, na hora que eu fizer isso daqui e compilar, você vai ter o problema que não existe o nosso scanner de leitura. Então, esse scanner de leitura, eu preciso ter dentro desse método também. Então, vou criar um scanner de leitura dentro do método para a gente poder trabalhar. Feito isso daí, vou retornar o meu array aqui dentro. Compilando, olha só que legal. Tem um return, cadê? Tá faltando. Aqui. Dei um enter e o dedo foi a mais ali. Esse cara funciona para ler várias coisas, né? Então, o que a gente está fazendo aqui? O que tem de tão maluco nesse cara? Eu agora estou recebendo uma quantidade. Essa quantidade vai ser utilizado para fazer um array desse tamanho, dessa quantidade de elementos. Vou fazer um for para imprimir uma mensagem, e essa mensagem daí vai ser impressa um sinalzinho, né, de uma flechinha, e aí eu vou digitar um valor na frente dele. Terminou esse processo daí, ele devolve todo esse conjunto de dados para eu poder manipular. Isso aqui funciona? Vamos testar, né? Vamos colocar lá, 3. 1, 2, 3. Digitou 3 valores, finalizou o processo. Pô, legal, funciona. Sim, funciona. Ele consegue fazer isso daqui. Pô, bacana. Então quer dizer que agora eu poderia, por exemplo, mandar imprimir esses números, né? Imprime números. Bom, eu não tenho um método que se chama imprime já implementado, então eu preciso implementar esse cara. Vamos fazer a implementação desse imprime números. Novamente, troco lá esse cara, ó que bonitinho, fiz lá a troca. Ele vai ser static, ele só vai imprimir, então ele não vai me devolver nada, então é void. E eu posso fazer a impressão. E aí, como que eu faço a impressão? For int i começando em 0. E menor que eu não tenho quantidade, mas eu tenho números, ponto, length. Esse cara daqui é um array. Então eu posso pegar e
Você pode colocar tanto aqui, né? Como eu estou fazendo, como aqui. Tanto faz. É um array. Você pode pegar o comprimento dele. Legal, a gente pega o comprimento dele e agora a gente vai fazer a impressão. System.out.print números na posição de I, seguido de um espacinho. E no final eu vou utilizar aqui um pular de linha, só para ficar um pouco mais visível. E aí agora eu posso fazer a mesma coisa. Quantos números? Eu quero 3. 1, 2, 3. E aí ele mostrou 1, 2, 3. Pô, legal. Então manipular array aqui ficou bem fácil. Olha só. A gente viu quando eu passo um array como parâmetro. Então eu passei o array aqui como parâmetro. Aqui ele é como retorno. Então foi tanto como parâmetro de entrada como retorno. E funciona. E aí é tranquilo. E aí, quando eu falei para vocês que a gente usa muito array, eu não estava de brincadeira. É sério, array fica muito mais fácil da gente manipular as coisas, né? E olha só que bacana, funcionou muito bem. Eu consigo ler os números e imprimir os números. Pô, ficou muito bacana. Bacana mesmo. E se a gente fizer aquela brincadeira e aquele teste que eu queria, que era alterar os valores do array, tipo, somo 1, né? Ou somo 10 em cada posição do array. Então, vamos fazer essa brincadeira aí de somar 10, né? Então, eu vou fazer aqui um método chamado muda números. E ele vai passar os números para a gente. E após, eu vou mandar imprimir os números. É isso daí que eu quero fazer. Vamos ver o que acontece nessa brincadeira, né? Então, o que está faltando? Faltando mudar os números. Vamos fazer esse método daqui malucão. Então, vamos fazer esse método que muda os números. Então, como que ele vai ser implementado? Ele vai ser algo muito similar a isso daqui. Eu vou só copiar essa estrutura aqui para dentro, né? Aqui para dentro, aqui para baixo. Pronto. Esse cara também vai ser void, eu não quero que ele retorne nada, eu simplesmente quero que ele faça e seja feliz. E a gente vai começar a alterar os números. E aqui a gente vai alterar o número. Vou colocar para seguir ainda, né, o que a gente tem feito. Número mais 10. Simplesmente isso. Ele vai ler cada uma das posições do vetor e em cada uma das posições ele soma 10. Está alterando aí a nossa brincadeira, né? É simplesmente para fazer uma alteração, para ver que está sendo mudado. E aí eu vou executar o nosso programa. Cadê muda números? Aqui está faltando ainda a declaração de array, né? Int números. Aí, perfeito. Compilou. Só para lembrar, dessa forma ou dessa forma, tanto faz, né? Não tem problema nenhum. Cadê números? Números. Compilou, bonitinho. Vou executar agora. Quero somar 3 números. 1, 2 e o 3. E aí ele mostrou 1, 2, 3 e depois mostrou 11, 12 e 13. Peraí. Mostrou 11, 12 e 13. Temos um problema. Quando a gente está lidando com tipos primitivos e string, quando a gente passa ele como parâmetro, esse cara, ele na verdade, ele tem uma passagem por valor. Quando a gente passa um array, ele não é passado por valor, ele não é criado uma cópia.
ele é passado por referência, ele é passado o endereço aonde essa variável foi declarada. Então, aquela variável que a gente declarou lá no método principal, ela não é passada uma cópia, ela é passado o endereço dela. E aí, quando eu altero aqui dentro, eu altero ela. E aí, por isso que o muda números, ele altera, na verdade, o nosso array lá de fora. Esse cara aqui, eu poderia chamar ele de vetor. Estou mudando só o nome para vocês verem que não é o nome em si, né? O nome é qualquer um, é o nome da variável que eu dou. Então, se eu fizer isso daqui, também mesma coisa. Vou digitar lá, sei lá, agora 4, vou pegar outros números e ele soma 10 em cada um dos números. E aí, essa alteração é uma alteração que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque, olha só, eu imprimi números. Eu mudei os números. Quando eu imprimo novamente, ele não é mais esse original, ele é outro, alterado. E isso daí é complicado para mim. Muito complicado. Porque ocorre, sim, a alteração que eu estava falando para vocês. Nesse momento, a gente tem, então, que quando a gente lida com arrays são passados por referência e não por valor. Não é copiado, não é criado uma cópia do original. Quando eu fiz aqui a passagem, por exemplo, da quantidade, né? Olha, passa a quantidade dos números que eu quero ler. Foi feita uma cópia do valor que eu tinha digitado. Então, no último exemplo, eu digitei 4. Então, é feita uma cópia. Aqui, na verdade, é executado dessa forma. Eu digitei 4, ele recebe isso aqui, 4, que era o valor que estava dentro da variável n que eu tinha criado aqui. Agora, quando eu faço isso daqui, eu passo um array. Esses três casos, né? Essas três chamadas. Passagem não é por valor, não existe cópia de array. Ele vai passar aonde esse cara daqui estava declarado. Então, ele vai lá e pega literalmente aonde eu declarei esse cara e passa para mim, olha, ele está lá, usa lá. Eu não vou te dar uma cópia dele, não. Ele vai te dar uma referência de onde ele está. E aí, essa referência é muito importante entender. É o nosso primeiro caso de orientação a objeto. Array não é tipo primitivo, não importa se você declarou do tipo int. O resultado da criação de um array, a estrutura de um array é um objeto. Objetos são do tipo referência, são referências de memória. Quando você passa um array ele não vai fazer o mesmo esquema que você passar um tipo primitivo e a string. Lembra, a string ela é caso à parte em tudo na vida, né? O jeito dela funcionar, ela é um objeto, né? A string é uma classe, gera objetos, mas ela tem um comportamento exatamente, tem métodos, né? Mas ela tem comportamento exatamente igual a um tipo primitivo. Tanto é que na declaração, utilização, tudo ela é muito parecido com tipo primitivo. Então, tem essas diferenças. Então, o objetivo desse programa não é você se assustar na utilização de arrays. É você entender que quando eu mexi num array dentro de um método, eu passei um vetor, né? Dentro de um método, se eu alterar ele, eu altero lá fora quem chamou. É a única forma que eu tenho de fazer as ligações acontecer, referências, né? Porque quando eu passo uma variável do tipo primitivo, eu estou passando uma cópia do valor. Se eu mudo dentro do método, eu estou mudando dentro do método e tanto faz. Lá fora continua com o valor original. Por quê? Porque foi uma cópia. Então, eu estou manipulando a cópia dentro do método. O original continua. Agora, quando eu estou passando um array é uma referência. Então, ele, na verdade, é uma flechinha, né? É uma seta. Ele está apontando para cá. Eu estou passando esse cara, mas ele é um apontamento para cá. Se eu altero ele, na verdade, eu não estou alterando ele. Ele vai apontar para esse cara, ele está alterando quem está lá fora. E isso daí é algo que deve de ser testado, experimentado e entendido. A gente vai usar bastante essas técnicas, né? Não só nesse semestre, como no semestre que vem, a gente vai ter que usar bastante essa modificação. E saber que existem passagens diferentes de parâmetros, né, de argumentos para dentro dos métodos, é importante. Porque quando você quer alterar, por exemplo, o valor de um tipo primitivo, né, se eu quisesse usar o meu muda número, eu teria que reatribuí-lo para a variável. Aí funcionaria.
Mas se eu não reatribuir a variável não é atualizada, porque é uma cópia. Já um, né, objeto ou um vetor, um array, como a gente está fazendo aqui, se eu utilizo essa técnica de passá-lo como parâmetro, na verdade ele tem uma flechinha lá para quem está lá fora, para quem foi passado lá fora. E aí, quando eu faço a modificação dentro, na verdade ele altera quem está lá fora. Então, aqui nesse caso, não muda números, lá dentro está sendo chamado de vetor, mas vetor é um atalho. Literalmente, quando você cria um atalho lá no seu sistema operacional para uma aplicação, alguma coisa, ele é um atalho para números. Se eu modifico lá, eu estou modificando, na verdade, números. E é isso daí que eu gostaria de deixar para vocês hoje. Beleza? Então, ficamos por aqui. Eu acho que é bastante coisa para a gente dar uma revisada, né? Aproveita, dá uma olhadinha aí, dá uma estudada, leia, teste, crie dúvidas e a gente volta a conversar na próxima aula.